muito menos, pelo menos entre nós, muito menos manifestação demoníaca tem acontecido? Ou eu estou falando uma bobagem aqui? Não, é porque a manifestação demoníaca no ocidente da Terra e no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar do ocidente da Terra, se transformou num fenômeno de exorcismo televisado todo dia, no nível mais básico, no nível mais grotesco, no nível menos demoníaco, no nível mais presepal, no nível mais teatral, no nível mais performático possível, de modo que parece que se criou no inconsciente coletivo a ideia de que possessão demoníaca é aquele show de histeria, ou espontânea ou induzida, que acontece ali naquele ambiente. A segunda coisa que eu vejo é que, de fato, não tem evangelho sendo pregado. Então, não tendo evangelho sendo pregado, tem muito pouca possessão espontânea acontecendo. Porque a possessão espontânea não é tão espontânea. Em geral, ela acontece em razão de que existe um clima da intensidade do evangelho provocando principados e potestades na coletividade, na comunidade, no mundo invisível. E, por exemplo, a época a qual a gente está fazendo referência, que foi a década de 70, que indubitavelmente foi a década em que mais endemoniados, genuínos, verdadeiros, legítimos, se manifestaram na minha percepção e observação. Mas isso em Manaus, acurada, ou no Brasil inteiro? Brasil inteiro, acurada no curso desses praticamente 40 anos de observação. Foi a década em que disparado isso mais aconteceu. Não era só em Manaus, era no Brasil inteiro. Quando o fenômeno dos exorcismos grupais começaram a ser vendidos, praticados na televisão, essa coisa toda, houve uma mudança de paradigma. O paradigma do possesso era a macumba, a umbanda, a quimbanda, o chamado baixo espiritismo. Era o paradigma psicológico da possessão. Porque a possessão demoníaca, ela não cai solta no tempo e no espaço. Ela cai dentro de um ambiente cultural. Eu tenho insistido sempre, há muito tempo, não é? Que a serpente come o pó da terra. Ela se alimenta desses principados e potestades se alimentam todos, né? do fornecimento cultural, psicoletivo, político, de tudo isso. Isso é uma coisa que eu já repeti tanto que eu já fico até meio cansado com medo de estar sendo exaustivo, mas para quem está chegando agora vale a pena repetir. Então, eles se alimentam desse fornecimento. E assim como eles se sentem provocados por presenças genuínas. É a história de Éfeso. Você tem dois processos de exorcismo em Éfeso. Tem o dos filhos de Seva, do sumo sacerdote judaico que morava em Éfeso e que eram especialistas em possessão, era uma universalzinho que ia de porta em porta, ainda cobravam para expulsar o demônio a domicílio, né? On delivery. Né? Libertação on delivery. Aí, China Inbox, o cara chegava. Então, tinha esse grupo lá, famoso, e que foi o pessoal que viu a segunda manifestação de exorcismo acontecer em Éfeso, que era de Paulo e dos seus companheiros. Que Paulo apenas chegava e dizia, sai em nome de Jesus, e o bicho ia embora, e não tinha rito, não tinha água benta, usando os amuletos de hoje como ilustração, não tinha crucifixo, não tinha salva, não tinha sal grosso, não tinha nada dessas porcarias, né? Então era só como Jesus fazia, meramente com a palavra, e pronto. Aí os filhos de Seva viram aquilo e disseram, esse aqui é o negócio, é uma expulsão que não dá trabalho, a gente não tem que andar com o kit
Ghost Hunters ou nada disso. Caçadores de demônios. Não tem que andar com kit, é só chegar e dizer. Aí foram nessa, Queriam comprar para si, né? Não, esses nem foram na história da compra. Eles encontraram o primeiro processo numa casa, aí chegaram e saíram dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. Aí os demônios disseram: olha, a gente conhece a Jesus e sabe quem é Paulo, mas vocês quem são? Aí, meu amigo, pau na moçada. Diz que foi uma cacetada que esse processo deu nesses filhos de serva, que não eram poucos, eram muitos, que eles saíram desnudos, rasgados, feridos, pelados pelas ruas de Éfeso, gritando. Deve ter sido uma cena patética. A cidade inteira viu. E aí a fama de Paulo cresceu e o temor do Senhor se aumentou, né? Mas então, você tem esse tipo de presença genuína do Evangelho que mexe principados e potestades na cidade inteira. Aquela ação de Paulo pregando o Evangelho em Éfeso, aquele negócio foi terremoto na escala Richter celestial poderoso. Você vê o que gerou, desconstruiu a indústria de artesãos, de deuses, de estátuas de Diana, rainha dos Efésios. O sindicato se mobilizou. Foi uma loucura. Só do tamanho da metrópole, quantos milhões de habitantes tinha na época? Não tinha milhões. A maior cidade da Terra naquela época era Roma, tinha 1 milhão de habitantes. Então, mas olha, você falou que você crê muito que essas possessões hoje não tem sido uma manifestação tão constante quanto se percebia um tempo atrás, porque o Evangelho não tem sido um fator verdadeiro na pregação. Por exemplo, em Atos, eu não lembro se é em Atos 17, que... Esse é um dos aspectos. Sim, um dos Teria aspectos. outros. Então, quando se fala em Atos que Paulo e os seus homens estavam chegando a uma cidade, e naquela cidade algumas pessoas se levantaram dizendo que aqueles que perturbavam o mundo com a pregação do Evangelho chegavam até eles, né? Eu não lembro bem se ali no original descreve que a pregação de Paulo, do Evangelho, era tão veemente e verdadeira que essa desestruturação sobre todo o aglomerado econômico, religioso, espiritual, social se abalava. Mas olha, para a gente nem precisar se preocupar com o grego, a narrativa simples de Lucas 10 nos diz isso com explicitude. Sim. Que é quando Jesus manda aqueles 70 de 2 em 2, né? 35 grupos de 2, indo de cidade em cidade, com aquela instrução: entrem numa casa, digam a paz seja nessa casa, se houver um filho da paz, que a vossa paz fique sobre ele, se vos atenderem ali, ficai, comei de tudo que vos oferecerem, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, anunciai-lhes: eis que sobre vós é chegado o reino de Deus. Se vos receberem, ali ficai. Se não receberem, batam até o pó da sandália e sigam adiante. Aí eles vão fazendo isso, e aí o retorno acontece, descrito por Lucas. Então chegaram os discípulos cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Ao que Jesus lhes respondeu: alegrai-vos. Não, Jesus respondeu: eis que vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. No entanto, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos livros estão escritos, seus vossos nomes estão escritos no livro da vida. Eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Então, ali em Lucas 10, está estabelecido o genuíno, simples e único princípio de luta espiritual do Evangelho, de batalha espiritual do Evangelho. Batalha espiritual do Evangelho não é para uma praça, não é vamos para Atenas. Imagina se Paulo fosse um babaca. Vamos, Silas, reunir os irmãos, vamos dar a volta limpeza, lá, né? vamos dar a volta no Partenon. Vamos repreender todos, a Ateneia, que é a Sofia, e vamos repreender Júpiter, Netuno, Poseidon, vamos repreender essa moçada inteira aqui, vai estar repreendido. Não tinha essa história. Era pregar
Eles não estavam nem aí porque bando de troço lá, eles estavam falando com as pessoas. Ele lê 1 Coríntios 8, ele não dê a mínima. Passa batido, o ídolo nada é no mundo. Nada é no mundo. Então, não, ele prega o evangelho e as estruturas espirituais são mexidas à semelhança de Lucas 10, que é: pregue o evangelho, viva a paz do evangelho, deseje paz do evangelho sobre os outros, associe-se aos que são da paz, enfrente os poderes da morte, simbolizados aqui por doenças, lepras, morte, os poderes de antivida na pregação da palavra, e o diabo cai do céu. Não tem mandinga, não precisa. É ato contínuo. Sai pregando o genuíno evangelho, diabo cai como um relâmpago, despenca, cai de maduro no chão. Então o que acontece ali em Éfeso, começa a pregar, não é a Éfeso, aos de Éfeso que Paulo escreve, dizendo que a verdadeira igreja, que é o verdadeiro corpo de Cristo, que se deixa encher pela plenitude daquele que em tudo enche, a tudo enche em todas as coisas, e que deu a Jesus como corpo, cabeça do corpo, que é a igreja, né? E aí ele diz, mais adiante, que essa comunidade lotada de Deus, quando ela é expressão da plenitude de Deus entre os homens... Que tem um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. O que acontece com ela? Ela se torna espetáculo a principados e potestades, Paulo diz. Que os principados e potestades aprendem sabedoria com essa manifestação espiritual. E o povo até hoje fica pensando que é construir igreja em esquina. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com gente cheia de Deus. Isso é uma igreja numa cidade. É uma comunidade de gente cheia de Deus, com consciência de Deus. Isso aí estremece céu e terra. Lá em Éfeso, eles não passavam de 500 pessoas, no máximo, no início, nem tanto. Mas basta chegar a 3, meu amigo. Eu fiz aquela menção por causa disso, porque aquele grupo que chegou àquela cidade era um grupo pequeno, não era grandes pessoas. Né? Nesses que Jesus enviou eram 2, uma cidade de 20 mil, não precisa nada disso, mas chegar à luz. Então começa a despencar de maduro. Então voltando aqui para nós, na pergunta, você não observa que no passado tinha mais? Tinha, porque também tinha igreja. Hoje tem mercenário, lobo. O diabo está tão em parceria, Satanás não se divide contra Satanás, a prova disso é que quando o cara chega e diz, espera aí que a gente vai para os comerciais, ele espera, porque ele vai atrapalhar o show dele mesmo, então ele espera. Fosse um diabo de verdade, ninguém segurava. Mas como está tudo em casa, então pode ir que eu aguardo. Então, o terceiro elemento é que o mundo mudou e o diabo muda com o mundo. Porque a serpente se alimenta do pó da terra. Então não tem ninguém mais adaptável, mais mimético do que ele. É como aquele predador do filme O Predador. Que se apertar o botão, meu irmão, ninguém vê mais nada. O cara vira água, reflexo, qualquer coisa. Para você discernir, dá trabalho. As possessões são mais sutis por isso, né? Hoje em dia estão muito mais. Hoje em dia o negócio está atingindo já o nível da relação até com a física quântica. Porque quando você começa a ver a quantidade hoje em dia de bruxos tentando discernir espírito em casa mal assombrada, usando detectores de frequência, de baixa frequência magnética, disso e daquilo, é impressionante como também você está vendo cada vez mais. Veja a adequação do diabo aos tempos. Se você pega esse seriado Assombrações do Discovery Channel, você vê cada vez mais a ligação chifópoga entre poderes e manifestações espirituais e fenômenos eletrônicos. É TV que liga, que desliga, computador que liga, que desliga, tecla que é teclada com mensagem. Mexia, né? Antigamente era prato caindo, o negócio está ganhando. Hoje é um computador ligando sozinho. Ganhando porque a serpente está comendo o pó das novas tecnologias. Se serve disso tudo. Por exemplo,
A minha teoria é só teoria, por isso que eu escrevo e colo no site em opiniões, porque eu não estou fazendo doutrina, e eu não faço doutrina de nada, quanto mais disso. Então, eu não quero que ninguém interprete, mas é minha opinião que essa quantidade toda aí de avistamentos chamados OVNIs são macroassombrações, assombrações cósmicas. É verdade que o fenômeno da aparência de aparato no mundo espiritual não foi inventada por nenhuma manifestação espiritual demoníaca, mas justamente por uma manifestação espiritual divina, que lá em Ezequiel, quando vem as rodas, as cambotas, aquilo tudo que não dá para o cara olhar e não ver a descrição semelhante a esses objetos que a gente vê por aí a 3x2 e cada vez mais gente vê e documenta na Terra. Mas para mim o fato de que Ezequiel viu e discerniu como manifestação do mundo espiritual, de seres de uma outra natureza e energia, que não a nossa, portanto, extraterrestres nesse sentido de que não são da Terra, não são da presente ordem de coisas, eu não estou ideologizando o termo, só estou categorizando o não pertencimento terráqueo daquela manifestação. Caiu na Terra. Tá ali, e ele diz que são anjos. É extraordinário. É extraordinário. Então, ele chama de anjos. Ora, se pode ver manifestações espirituais positivas com aquela configuração e associá-las a anjos, não tem por que não pensar que as mesmas manifestações idênticas possam acontecer de modo negativo associadas a anjos na perspectiva diabólica da controvérsia, da confusão, de tudo que a gente sabe que principados e potestades espirituais perversos fazem. Só que como a serpente se alimenta do pó da terra, fica cada vez mais natural que num mundo que vai ficando também cheio de aparatos voadores e de criações de ficção científica tornando-se realidade, não há por que não imaginar o conluio imediato. Tanto eles nos fornecem o padrão, como pensamento, como sugestão, como indução, como tecnologia pensada, como tecnologia que chega tipo revelação para o cara, como a gente desenvolve, e uma vez desenvolvido, isso passa a ser referência arquetípica que principados e potestades haverão de usar para trazê-las de volta a nós, aos nossos sentidos, como assombração de qualquer natureza. Então, nós estamos vivendo uma época em que o padrão mudou também da manifestação espiritual. Quer ver um outro padrão que mudou? No mundo sem psicologia, demônio não usa de psicologia. É interessante. Você vai ao interior do Amazonas ou da África, mas deixa eu falar da minha terra, do Amazonas. Você vê todas as manifestações espirituais não recorrem a qualquer tipo de evasão psicológica. É pão, pão, queijo, queijo. As impressões que o processo tem no engano espiritual que chegam a ele são todas associadas à cultura local. Então ele vê o índio tal, ele vê o cacique não sei o quê, ou ele vê uma assombração daquelas de floresta, enfim, ele te reporta as visões dele, todas ligadas ao panteão das construções espirituais amazônicas. Né? Isso ele te reporta, você não o vê. Curupira. E é tudo muito simples, tudo pão, pão, queijo, queijo. Né? Mas você pega uma pessoa possessa na Alemanha, nem sempre a manifestação chega com declarações e associações aos bárbaros germânicos, aos deuses do primeiro, segundo, quinto século. Ninguém chega com essa. Né? Por quê? Porque o volume de cristianização dos principados e potestades
nesses 1500 anos de cristianismo acachapante na Germânia, criou outros demônios na referência deles, que são os demônios cristãos. Todos eles. E os demônios cristãos se sofisticaram com Freud, com Jung, com o cristianismo, com a filosofia, com a teologia, com tudo isso. Então a manifestação fica cada vez mais encruada. Encruada. Você pensa... De ser... pode ser esquizofrenia ou não, pode ser um surto psicótico ou não. Como aqui entre nós, quanto mais pobre for a população, mais explícita é a possessão. Quanto mais classe média e alta a esse nível a pessoa pertence, mais psicológica é a possessão. Mas você tem que exercer discernimento para você ir vendo os meandros e a confusão, até porque a mentalidade da pessoa mais simples, ou ela já nasce com um software que pensa naquilo como algo tão imanente nela que ela nem discerne aquilo como um dado fora dela, que faz parte da cosmovisão dela, ou então ela associa aquilo a uma coisa ruim, perversa, que assombra, que é visagem, que sacode a rede dela à noite, que não a deixa dormir, que a perturba, e ela tem pânico, pavor e quer ficar livre. Agora, entre nós, vira assunto de divã. O cara vai, às vezes, para o analista, e como não é uma possessão estribuchante, tem muito tipo de possessão. Essa que deixa o cara estribuchando é a mais basiquinha de todas e a mais fácil. Já é óbvio. O duro é aquela misturada que alterna, são as alternâncias. O cara fala, depois a presença que está dentro dele fala sem ele exatamente ter ouvido o que foi falado. Às vezes ela fala misturando o pensamento dele com o outro pensamento, de modo que o cara não sabe discernir o que foi dele e o que não foi dele, nem se ouve algo que não foi dele. Vai ficando tudo tão sutil. E o pobre do analista ali querendo exorcizar esse mal com Freud. Não vai sair nunca, vai mandar para o psiquiatra depois para dopar o bichinho. Mas não vai embora. E vai chegar a época em que a gente vai assistir manifestação de possessão espiritual extremamente mais sofisticadas. Eu creio que a gente vai chegar numa hora em que eu não estou nem aí para quem está me interpretando, para a pastorada que está dizendo que eu estou místico, não sei o que. Meu querido, eu não estou nem aí. A minha certeza é tão grande que eu só digo o seguinte: viva 15 anos para ver se eu estou enganado. Tá bom? 15 anos. Até agora, nesses 35 anos que eu estou pregando o Evangelho, tudo que eu disse eu não me enganei. Inclusive sobre essa confusão toda da igreja evangélica que eu estou falando sobre ela há 25 anos, infelizmente, certo em tudo. Errado nos prazos, às vezes. Minha esperança de que fosse demorar 30 anos, aconteceu em 20, esse negócio todo. Então fica para ver. Fique para ver. Porque eu não estou nem aí porque você está pensando hoje. Eu sei o que eu estou te dizendo. Daqui a 10 anos, meu amigo, a gente vai ver sessão espírita, kardecista, invocação de morte, tudo isso usando a tecnologia quântica mais sofisticada. Porque os principados e potestades vão evoluir conforme o processo, conforme o pó tecnológico, cultural da nossa produção, do andar dos nossos pés que a gente vai oferecendo. Eles nunca deixaram de usar, por que vão deixar de usar agora? Acaba que esses elementos que a gente às vezes via como sendo coisas primitivas, né, os rituais, se alimentando desses processos que a tecnologia vai oferecer, eles vão ganhar cara de que são atuais. Até porque os primitivos sempre os tereis convosco. São os pobres. Sempre os tereis convosco. Possessão clássica, sempre as tereis convosco. E quanto mais a religião que pretende exorcizar demônios faz disso uma coisa industrial, como aconteceu no Brasil, que são possessões industriais, com exorcismos industriais, e obviamente tudo vira muito mais psiquismo demoníaco, sugestão de possessão demoníaca, indução
a supostas possessões demoníacas do que possessão mesmo, acontece que isso cria um padrão que se transforma numa cultura assimilada por uma população inteira. Hoje, no Brasil, depois de 25 anos de show da fé, de universais expulsando na TV, de tudo que é grupo fazendo isso, esses espetáculos na TV, a população brasileira inteira, crente, descrente, pagã, de qualquer natureza, já assimilou o processo de possessão demoníaca evangélica, hoje mais do que a da macumba. A macumba saiu de moda, já não é falado, o candomblé desapareceu, o espiritismo só não morreu porque a intelectualidade sustenta e porque aparece de vez em quando um João de Deus em Abadiânia, que atrai mais gente da Suécia do que de Brasília, que é vizinha, e mantém esse negócio vivo. Mas os grandes bruxos do Brasil viraram os evangélicos com os padrões da Universal. A Universal incorporou todo o mundo afro-ameríndio da cultura brasileira à cosmovisão dela, tanto é que durante anos ela não expulsava demônio, ela invocava o demônio. Pombagira, manifesta para sair, manifesta Pombagira, manifesta Zé Pilintra, ela invocando. Manifesta tranca-rua, invocava até o bicho ficar tonto e cair, fazia parte do show, aquela invocação. Então isso se transformou em novela da Globo, do ponto de vista de absorção nacional dessa cultura. Quando um cara em Roraima hoje pensa em possessão, ele não pensa mais como ele pensava há 40 anos atrás, no cara que vinha da macumba doidinho. Ele pensa no que ele vê na televisão, no culto da Universal. A Universal virou o paradigma do terreiro de macumba. Os evangélicos hoje são o grande terreiro do ponto de vista da divulgação temática do assunto no país. Ora, isso gerou um condicionamento global no país. Virou novela das 8 na espiritualidade brasileira, de modo que qualquer pessoa que no Brasil queira ficar possessa já tem um script. Já tem um script, já tem um modelo, um padrão. Já tem um modelo, já tem um formulário impresso. E condiciona a mente coletiva. E a manifestação fica semelhante. Então, esse tipo nós sempre teremos conosco. Eu estou falando dessas outras que vão se sofisticando, para a qual a igreja não tem nem discernimento, ela só sabe lidar com esses demoninhos de arremedo. E isso que você